tudo bom? Então vamos lá. A gente agora vamos falar sobre o gráfico de Renko, tá? Por que usar o gráfico de Renko e como que eu utilizo ele no mercado com alta volatilidade e com baixa volatilidade, tá? Então vamos lá. Primeiramente, a gente já montou na aula anterior a nossa tela operacional, né? O VWAP, ajuste e fechamento do dia anterior e a regra de coloração. Agora a gente vai para a parte do gráfico de Renko, né? Então vamos lá. Aqui eu deixei dois gráficos para vocês, o de minutos e o de Renko, para que a gente possa comparar um com o outro, né? Se a gente for avaliar olhando os dois gráficos, o gráfico de Renko ele é muito mais limpo, muito mais clean do que o gráfico de minutos. O gráfico de minutos ele tem mais ruído, ele tem mais sujeira, vamos dizer assim, eu uso esse termo na verdade. E o gráfico de Renko ele é mais limpo, ele é mais, você consegue visualizar ele com mais clareza, os movimentos dele, certo? Então, de uma certa forma, como nós operamos usando duas técnicas ao mesmo tempo, o que particularmente eu, Carlos, prefiro? Eu prefiro usar um gráfico que me dá mais agilidade na minha tomada de decisão, mais agilidade na minha leitura, do que se eu usar o gráfico de minutos, eu vou ter que fazer algumas adaptações mais voltadas à análise técnica. Como o nosso operacional é mais voltado à parte de tape reading e o gráfico é um complemento para a nossa leitura de mercado, eu prefiro usar o gráfico de Renko, ok? Então, a gente aqui usando ou comparando um gráfico com o outro, a gente vai eliminar esse gráfico de minutos e vamos usar só o gráfico de Renko. Duas informações importantes sobre o gráfico de Renko. Quando a gente tem uma alta volatilidade, eu uso o gráfico de Renko de 5R. Quando a gente tem uma volatilidade baixa, eu uso o gráfico de 3R. Tá, Carlos, mas como eu faço para me identificar se nós estamos com uma alta volatilidade ou com baixa volatilidade? Vamos lá. Eu uso, é uma situação bem simples, mas é dessa forma que eu avalio o mercado. Nós estamos aqui com o gráfico no pregão de quinta-feira, no último pregão que a gente teve, e eu faço isso aqui. Eu venho aqui e pego da abertura do mercado até o fundo dele, deu 16 pontos. Do 16 pontos, eu levo até a máxima do dia ou o fechamento dele. Deu 159 pontos. Particularmente, 170 pontos o dólar andou na quinta-feira. E nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, o dólar ele tem andado acima de 100 pontos. Se ele andou acima de 100 pontos, hoje eu identifico que ele está com uma alta volatilidade no dia. Quando ele anda abaixo dos 100 pontos, entre 70 pontos a 80 pontos, eu considero que ele está com a volatilidade baixa. Tá, Carlos, mas como que o pregão abre agora? Como que a gente vai medir isso? A gente não tem como adivinhar como vai ser a volatilidade do dia. A gente acompanha algumas notícias que a gente precifica de uma certa forma que essas notícias podem influenciar o mercado. Vamos dar um exemplo. Outro detalhe importante aqui para a gente olhar a volatilidade. O mercado abriu aqui. O mercado já subiu 120 pontos. Vamos dar um exemplo. Do fundo dele até a máxima que ele fez, ó, 100 pontos. 120 pontos ele subiu, 113 pontos ali, 110 pontos. O que eu vou esperar aqui nessa região? Uma região de exaustão. E realmente o dólar aqui caiu depois 50 pontos. Depois ele voltou a subir. Correto? Então, em alguns momentos, a gente mais para frente a gente vai explicar para vocês as exaustão, mas em algum momento a gente vai medir a volatilidade dos dias anteriores para que a gente possa ir acompanhando o comportamento dele durante o pregão e a gente possa ir traçando os nossos objetivos sobre Renko, tá?
sobre quando operar com um gráfico de 5R e quando operar com um gráfico de 3R. Um forte abraço, até a próxima aula.